Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de redação aqui no curso. Eu sou o professor John Teles, responsável por essa disciplina maravilhosa, fenomenal e que quase ninguém tem dificuldade, né? E todo mundo gosta muito de redação. Quando vocês olham o edital, fazem a leitura e descobrem que tem uma questão dissertativa, o coração chega, bate um pouquinho mais forte de tanta emoção, né? Bom, hoje o meu objetivo é justamente tentar ajudar vocês no entendimento do que a banca vai solicitar, né, do que o IBAN vai pedir, trazer uma revisão da estrutura básica, atender algumas solicitações quanto a atendimento ao tema, dúvidas frequentes que vocês têm a respeito desse tipo de estrutura, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever no chat. Quando uma dúvida for extremamente pertinente, pode ligar o microfone e perguntar, sem problema algum. Bom, vamos lá então. Antes de falar um pouquinho sobre a questão do atendimento ao tema, que eu considero para esta banca o tópico mais central, é preciso revisar minimamente a noção de estrutura que o IBAN vai solicitar de você quando pedir que escreva um texto dissertativo argumentativo. Bom, esse texto dissertativo argumentativo, ele precisa necessariamente ter um título. O IBAN sempre exige a presença de um título, é importante que você coloque um título. Você precisa construir uma introdução, realizar um parágrafo de desenvolvimento, já vou explicar um pouco mais sobre toda essa estrutura. E aqui, um parágrafo de conclusão. Quando a banca pede que você escreva um texto que seja dissertativo e argumentativo, você precisa dissertar, ou seja, escrever sobre. Escrever sobre um tema, falar sobre uma abordagem que eles estão solicitando, numa perspectiva argumentativa, isto é, você precisa trazer um ponto de vista. Precisa delinear a sua opinião. A banca precisa saber qual a opinião que você defende a respeito deste tema. Em campos de estrutura, você necessita construir um título, construir a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão. Lembrem-se de que o seu texto precisa ter, no mínimo, 20 linhas, e essas 20 linhas são 20 linhas completas. Então vamos supor que você chega lá na 20ª linha, mas a sua sexta linha, ela só foi escrita até a metade. Textos inferior a 20 linhas tiram zero na redação do IBAN. Então, o seu texto, em hipótese alguma, pode ter 20 linhas. Menos que isso, rodou. Então, aí, o ideal, pensando na estrutura de texto, é que ele tenha 25, 26, 27, 28 ou até 30 linhas. O máximo de linhas que você vai encontrar são 30 nesse tipo de abordagem. Mínimo 25, mínimo 20 e máximo de 30 linhas. Professor, qual é o confortável, bacana para escrever? 25, 26, 27, 28, tá? Sem problema algum diante disso. Bom, dentro desse campo específico de quantidades de linhas que a banca pede que você escreva, você vai necessitar construir uma introdução, que ela vai ser feita por meio de um parágrafo, é somente um parágrafo, e este parágrafo você pode construir de 5 a 6 linhas, chorando, explodindo, você pode chegar a 7. Mas o ideal é que você faça um parágrafo de 5 a 6 linhas, sem problema algum. Depois, você venha construindo os parágrafos de desenvolvimento. Nesse caso, eu vou pedir, né, orientar que vocês façam 2 parágrafos. E cada parágrafo ele precisa ter de 6 a 9 linhas. Isso eu me refiro a cada parágrafo de desenvolvimento. Professor,
Eu ensinei, né, aprendi, na verdade, num cursinho, que eu deveria fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Tudo bem. Eu estou mostrando para vocês a minha técnica, a minha abordagem e entendimento que eu tenho do IBAN, tá? Então é a minha proposta mesmo, a minha técnica, a minha metodologia de trabalhar para concursos com esse tipo de banca. E que tem dado muito certo, sempre deu certo e vai continuar dando certo, desde que seja o IBAN e a nossa abordagem central, tá? Então, algumas bancas, né, você vai precisar repensar algumas questões específicas de estrutura. Mas, de modo geral, é isso aqui que você faz no texto dissertativo argumentativo. Pensando especialmente para o IBAN, eu sugiro que vocês façam uma introdução de um parágrafo de 5 a 6 linhas. No desenvolvimento, que vocês escrevam 2 parágrafos de 6 a 9 linhas cada. E para fechar, façam um parágrafo de conclusão. Esse parágrafo de conclusão, ele também pode ser de 5 a 6 linhas, mesmo tamanho do parágrafo de introdução. Só que aqui nós precisamos ter um pequeno olhar, né? Um olhar mais atento, trazer uma noção aí estratégica. Por quê? O IBAN é um tipo de banca que tem comumente exigido a solicitação de um exemplo, de uma proposta de sala de aula. Então, não é somente um tema de redação, não é somente uma proposta de redação que fale o seguinte: escreva sobre o bullying nas escolas. Não. É uma proposta de redação que geralmente direciona encaminhamentos textuais. Então, é como se você tivesse algumas obrigatoriedades a serem cumpridas. A banca traz para você o tema e te direciona. Eu preciso que você comente sobre isto, discorra sobre aquilo e dê um exemplo prático. A banca geralmente trabalha nessa perspectiva, tá? É nessa abordagem aí que a nossa aula de hoje ela vai versar. Bom, inicialmente, a princípio, eu só quero que vocês entendam essa mínima estrutura. Eu tenho um título que precisa ser seguido, uma introdução de um parágrafo de 5 a 6 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento de 6 a 9 linhas e um parágrafo de conclusão de 5 a 6 linhas. Lembrem-se de que entre os parágrafos não se pula a linha, não pode pular linha, e o recomendado a pensar, a discutir com vocês é que cada parágrafo, anota que eu vou colocar aí agora, observação, para colocar na tábua do seu coração, hein? Cada parágrafo precisa ter, no mínimo, 2 pontos finais. Então, repitam. Cada parágrafo precisa ter, no mínimo, 2 pontos finais. Professor, e a minha introdução? No mínimo, 2 pontos finais. O desenvolvimento? A mesma coisa. E a conclusão? A mesma coisa. Cada parágrafo precisa ter, no mínimo, no mínimo, 2 pontos finais. Então, o total no desenvolvimento seria total de 9 mais 9. Não sei, não necessariamente, Nair. Você pode escrever de 6 a 9 linhas, tá? Não obrigatoriamente você tem que fazer 9 linhas de desenvolvimento. Às vezes você faz em 7, o outro você faz em 6, um você faz 8, o outro você faz 9, tá? Não tem problema aí. Eu não estou dizendo que você precisa escrever os dois com 9 linhas. É uma recomendação de escrita. Professor, o meu desenvolvimento foi para 10 linhas. Tudo bem, não se desespere, desde que o outro desenvolvimento tenha uma quantidade semelhante. Aqui é interessante sim se preocupar com quantidade de linhas. Por quê? Vejam só. Se você tem 2 parágrafos de desenvolvimento, suponhamos que você faça um parágrafo de desenvolvimento com 5 linhas e o outro parágrafo de desenvolvimento com 10 linhas. Isso vai ficar claro para o corretor que, a respeito do primeiro tópico, você pouco tem a dizer. Sobre o segundo, de 10 linhas, você tem muita informação. Isso demonstra para o corretor falta de organização e de clareza textual, falta de argumentação, lacuna dentro do seu texto, e você será penalizado no campo de domínio de conteúdo por esta banca.
tá? Então é importante que vocês dominem a estrutura, no sentido de entender que esse texto ele é construído por meio de parágrafos e que vocês também dominem a estrutura no sentido de compreender a sua tipologia. É um texto que precisa falar sobre um tema numa perspectiva argumentativa. Eu tenho que trazer ponto de vista. Eu tenho que fazer com que o meu texto seja convincente. O corretor precisa entender a minha opinião e concordar, ou até discordar, mas que a minha opinião esteja estabelecida dentro daquelas 30 linhas. Até aqui está caminhando, pessoal. Sim ou não? Falem comigo, por favor. Dê um retorno aí na tela. Lança um ok, sim ou não. Beleza. Essa aqui é a abordagem só introdutória, né? Vou chegar lá na parte que todo mundo gosta, tá todo mundo tipo assim, ai, professor, vambora, quero muito isso. Lança o ok aí na tela para mim, por gentileza. Qualidades do texto, tá? Então, o que que vocês precisam ter bastante atenção? Qualidades que a banca vai considerar essencial, isto é, todo e qualquer texto precisa ter. Precisa ter coesão, precisa ter coerência, concisão, clareza e correção. Quando eu falo de coesão, é o entrelaçamento entre as frases, períodos e parágrafos, sabe? Então você precisa apresentar conjunções, conectores que liguem uma frase à outra, que liguem um período a outro, para que haja maior informatividade e progressão textual. A coerência, ela está ligada ao campo da interpretabilidade, no sentido de fazer com que as suas ideias sejam claras, que o corretor leia e não perceba que você está em cima do muro, que o corretor leia e não perceba que você não está conseguindo dar a sua opinião, que o corretor leia e perceba que você se contradiz. Uma hora você afirma uma coisa, uma hora você diz outra, uma hora você traz uma informação, uma hora você diz uma informação que se contraria aquilo que você trouxe anteriormente, ou até mesmo a capacidade, né, de construir um texto totalmente redundante, repetitivo. Eu leio um parágrafo de desenvolvimento, leio outro parágrafo de desenvolvimento e parece que eu estou lendo a mesma coisa. Parece que está tudo idêntico, as ideias não se diferenciam no sentido de atendimento ao tema. A banca também vai entender como essencial a sua concisão, o sentido de você escrever o necessário dentro da quantidade de linhas. O famoso não encher linguiça. A clareza, que está ligada à capacidade de interpretabilidade, ler e interpretar, compreender o que você se propôs a discutir, e o tópico principal que o IBAN pega no teu pé: corre- correção, atendimento à norma padrão. Este é o critério que tem maior quantidade de pontos na avaliação da sua redação. Então, é importante que você tenha cuidado com as vírgulas, crase, ortografia, regência, concordância, letras maiúsculas e minúsculas, toda a acentuação de palavras, porque às vezes vocês estão com fome, comem todos os acentos da palavra. Então, é importante que vocês tenham bastante cuidado e atenção ao domínio da norma padrão. Este é o critério que o IBAN determina com maior quantidade de pontos. Mas olha para cá. O IBAN, na redação, é um pai, é uma mãe. Não é uma banca extremamente rigorosa. Não. É importante reforçar que você tem que tirar no mínimo 10 pontos para que seja aprovado na sua redação. O ideal mesmo que você tire é acima de 14 pontos. E se você estudar aqui no curso, com certeza você vai tirar mais de 14 pontos, porque a gente entende toda a estrutura interna do parágrafo que precisa ser apresentado lá no dia do IBAN, tá? Então, se você ainda não faz um curso, eu tenho uma turma só para o concurso de redação para Arraial do Cabo, uma turma preparatória geral e algumas outras estratégias importantes. E vou liberar hoje também um combo só de correção de redação para quem quiser um pacotinho
bonitinho lá na plataforma. A gente tem uma plataforma também bem bacana para isso, mas depois eu comento sobre essa abordagem para vocês. Bom, outras qualidades que o texto, né, que o corretor vai determinar é a relação de ser diferencial. Você precisa ter senso crítico, trazer algum conhecimento e aprofundar nas suas opiniões. Qual a perspectiva de educação que eu preciso adotar no texto? Não dorme, olha para cá, preste atenção. Nunca adote uma perspectiva de educação liberal, tecnicista, da escola nova, lá do escolanovismo, né? Ou da abordagem tradicional. Não faça isso. Não tome uma postura liberal na sua redação. Seja progressista. Progressista no sentido de entender que, anote as palavras-chave a chave que eu vou falar. No sentido de entender que a educação é uma ferramenta de transformação social. Entendam que a educação é um direito indispensável. Todo e qualquer indivíduo precisa ter direito, acesso, permanência e sucesso escolar. Entendam no sentido de ser a educação a emancipação do sujeito. A educação contribui para que o indivíduo mude a realidade dele. É o exercício da cidadania, é a participação social, é a educação que se encontra na mediação. Não é o professor o detentor do conhecimento, mas é o professor que ensina e também aprende com o outro. É uma educação que valoriza as experiências sociais, as bagagens culturais desses alunos. Então, por favor, não adotem uma perspectiva liberal. Tenha uma perspectiva progressista, no sentido de que a educação é uma máquina pública mesmo, de mudança, de transformação, de exercício da cidadania. E que é ela que vai garantir, e nós, enquanto professores, precisamos garantir uma educação que seja de qualidade, uma educação que seja laica, pública, democrática e significativa. Então, são palavrinhas-chave que precisam aparecer nos textos de vocês. Até aqui está indo, pessoal? Estamos caminhando, sim ou não? Falem comigo aí, por gentileza. Dê um alô. Beleza, beleza. É o pensamento, né? O pensamento veio, eu vou soltando aí. Mas depois vocês podem retomar lá na aula e pegar as palavras. Não, ele falou isso, falou aquilo, falou mais um, falou outro. É importante, tá? Bom, pessoal, vou seguir então. Antes de falar da parte 2, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar algo sobre a redação, especialmente do IBAN? Que eu vou seguir meu script aqui. Alguém quer perguntar? Pode colocar no chat aí, pode ligar o microfone, tá? Quem não tiver nenhuma dúvida e quiser que eu siga, lanço aqui na tela, por favor. Que eu vou ter o controle aqui de que tá todo mundo me acompanhando. Beleza, beleza, beleza. Simbora então. Olha, nós temos aqui temáticas de educação, né, que eu acho que são importantes para vocês olharem, analisarem. Entendam que vocês têm um plus aí, um bônus muito bom, no sentido de já compreenderem qual é o eixo temático, cara. A sua redação, ela será sobre um eixo temático. Isto é, você terá uma redação que falará sobre educação. Ponto. Então isso já é muito bom. Você sabe que o tema vai ser sobre educação.
Agora, estude, dê uma olhada. Educação antirracista, letramento midiático, analfabetismo funcional, tecnologias digitais em educação, gestão democrática, educação inclusiva, cultura de paz nas escolas, bullying, valorização docente, alimentação escolar, literatura infanto-juvenil, educação financeira, educação socioemocional e vários outros, né? E diversos e múltiplos temas que vocês podem encontrar no campo educacional. Eu sempre oriento, sugiro, não ganho nada com essa indicação, mas eu sou muito apaixonado pela nova escola. Então, considera aí o site, o portal, o canal mais atual e muito assertivo de conhecimento educacional para vocês estudarem para os concursos. Então, Nova Escola é uma boa referência e tem todas essas temáticas e outras que vocês vão localizar lá. Essa parte aqui eu quero falar no finalzinho, tá? No finalzinho mesmo. O que que seria a tendência pedagógica, Matheus? A escola nova, não. Nova escola é um site, tá? Escola nova é uma tendência pedagógica. Mas nova escola é nova escola. Nova escola é um site, é um canal de educação muito famoso, né? Bastante antigo aí que discute sobre propostas educacionais relevantes, tá? Na área da educação. Esse aqui eu vou comentar no finalzinho da aula, deixa eu ver já que horas são. E eu quero. Ó, eu tinha assinatura da revista física, todo mês chegava, né? Bom, vamos falar então de uma proposta muito bacana aqui que eu preciso desenvolver com vocês. Questão dissertativa. Professor, como que o IBAN pede a redação? Aqui, proposta um. Aqui, proposta 2. Eu trouxe duas propostas para vocês perceberem como é que essa banca exige o trabalho textual. O que que a gente precisa ter de, de necessário, de cuidado aqui para resolver e para escrever essa redação. Primeira orientação. Se possível, façam a redação primeiro. Depois que vocês conseguirem escrever o rascunho, as ideias principais, aí sim vocês vão fazer a prova. Lógico, pegou o cartão de provas, né, o bloco de questões, dá uma lida na prova, olha a proposta de redação e já começa com a redação. Essa é a minha sugestão, tá? Terminou a redação, ou pelo menos terminou o rascunho, já faz as suas questões de múltipla escolha. Eu falo isso porque, para mim, parece que enquanto eu não terminar de fazer a redação, se eu for fazer a prova, eu faço a prova com peso na consciência, como se eu tivesse algo que eu precisaria ainda dar conta, porque eu não consegui finalizar. Então, é uma sensação chata, é uma sensação que pode prejudicar o seu andar na prova. Então, eu recomendo que você faça a redação primeiro. Uma coisa que eu sempre saio das provas do IBAN e sempre ouço. Eu já fiz alguns concursos do IBAN, eu gosto da redação do IBAN, entendo, acho que todos, né? Todos que eu fiz até hoje do IBAN, eu consegui tirar uma nota máxima da redação. Então, eu sempre saio da prova ouvindo o seguinte: gente, tinham dois temas de redação na prova. Eu fiz sobre o tema um. Pelo amor de Deus. Eu fiz sobre o tema 2. Pelo amor de Cristo. Senhor do céu, não existe tema um, não existe tema 2. A banca não vai trazer dois temas para você. O que a banca traz geralmente são dois textos motivadores. É isso que a banca traz para você escrever. Dois textos motivadores. Esses textos motivadores, como o nome já propõe, eles servem para te motivar, para que você tenha conhecimento, para que você não esteja no escuro no momento da escrita. Para que você olhe para o tema e fale assim: acho que dá para escrever sobre isto. Opa, o texto falou dessa ideia, realmente, né? Traz sobre esse assunto. Então, o texto é para te motivar a escrever, é para te contextualizar, te ambientalizar. Então, não vem com essa de que eu escrevi uma redação sobre o texto um,
ou que eu escrevi uma redação sobre o texto 2. Não faça isso, porque não existe isto. São textos motivadores e que lá no final você vai encontrar uma proposta de produção textual. Muito grande, por sinal. Muito extensa, por sinal. E que você precisa ter atenção e realizar uma leitura muito atenta, porque ela é grande, tá? Então, a impressão que eu tenho quando leio esses textos motivadores é que já escreveram tudo. E escreveram mesmo. E agora você vai escrever com as suas palavras. É isso, tá? É isso. Então, assim, você vai escrever agora com as suas palavras. Ponto. Ah, pô, parece que o texto já disse tudo. Então, eu vou dizer tudo que o texto já diz com as minhas palavras. Acabou. Quebra essa barreira desta forma. E é realmente, às vezes, quando você lê o tema, você pensa assim, cara, eu vou falar sobre esse argumento. E você lê o texto mencionou um desses argumentos. Não tem problema. Escreva com as suas ideias e com a sua perspectiva. Vai dar super certo. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Texto um que fala sobre educação infantil. Eu tenho o texto 2 que fala sobre déficit de vagas em educação infantil, ainda permanece. Então, reforcem, interpretem o sentido de: olha, somente existe um tema. O que a banca está trazendo são textos motivadores que vão te motivar, que vão te impulsionar a escrever, tá? Então não fiquem presos a isso. Se o texto der o dado de alguma coisa, 30% dos estudantes, eu posso usar na redação? Olha, Matheus, é, pode. Eu não recomendo muito, desde que vocês tenham a capacidade muito crítica de realizar uma paráfrase. Porque, por exemplo, se você tem um dado estatístico, preste atenção aqui no que eu vou falar agora, hein, pessoal? Atenção. Se você tem um dado estatístico do INEP, exemplo, tá, pessoal? Nem sei se é isso. Diz que diz aqui pra gente que 30% da população negra está na escola. 30%. Então, o dado que você tem é o seguinte: segundo o INEP, 30% da população negra está na escola. Isso aqui está no seu texto motivador. E aí você fala assim: caraca, esse dado seria tão importante para minha redação, o que que eu faço? Você vai trabalhar com uma relação de paródia, né? Paródia mesmo, paráfrase. No sentido de dizer que, olha, se eu sei que 30% da população negra está na escola, significa que 70% da população negra não está na escola. Concorda? 70, 80, 90, 100. Então, eu vou dizer, segundo o INEP, 70% da população negra não está na escola. E isso é uma estratégia de paráfrase. Veja que eu não mudei nada. Eu parafraseei o próprio dado que a banca trouxe. Isso é coisa de rato mesmo. Tá? Então, assim, é uma paráfrase que você pode fazer. Se o INEP está dizendo para mim que 30% da população negra está na escola, logo 70% não está. Então, segundo o INEP, 70% da população negra não se encontra no ambiente escolar. Então, isso é uma estratégia de paráfrase equivalente quando você tem um dado muito importante dentro do texto motivador que você olha e fala, cara, eu não posso perder esse dado. Se ele for tão relevante, tão necessário, use. Se você escrever uma redação, pessoal, copiando as informações do texto motivador da forma que se encontra aqui, sua redaçãozinha vai tirar zero. Não façam isso. Tá? Então, é uma estratégia de paráfrase, é de olhar o que o texto trouxe e pensar: poxa, é bem importante essa informação, é bem relevante. Como que eu posso trazer isso para o meu texto? Como que eu posso argumentar? Como que eu posso escrever? Bom, eu tenho um texto 1 que vai falar sobre educação infantil, explicando a educação infantil. Ó,
A educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Seus sujeitos situam-se na faixa etária que compreende o ciclo de desenvolvimento da infância, tem condições específicas que são singulares a cada tipo de atendimento, com encargos distintos, enfim, é um texto que vai escrever sobre a educação infantil. O meu texto 2, por sua vez, ele vai trazer uma outra informação. Enquanto o texto um fala das potencialidades da educação infantil, o texto 2 ele fala sobre o déficit de vagas. Ou seja, muitas crianças ainda não estão dentro da escola, não estão na etapa da educação infantil. Então, segundo o levantamento do comitê, ele destaca que 81% de crianças de 4 a 5 anos estão matriculadas em pré-escola, o que significa que cerca de 1,2 milhão de crianças dessa faixa etária ainda não frequentam a escola. Ponto. Eu tenho um problema sério. 1,2 milhão de crianças não estão dentro da escola. Então, eu tenho o texto 1, que fala sobre a importância da educação infantil, as potencialidades, o que pode desenvolver. E eu tenho o texto 2, que fala sobre crianças que ainda não estão dentro da escola, no campo da educação infantil. A Mônica vem e faz o seguinte, ó, que é uma proposta textual. Você vai precisar escrever sobre. Apesar do texto da lei, olha para cá, foca que não dorme, larga essa louça. Apesar do texto da lei, o Brasil não vem conseguindo cumprir as metas de matrícula para os pequenos brasileiros, de 0 a 5 anos, na educação infantil em sua totalidade. Os índices, embora tenham melhorado, ainda sinalizam um grande quantitativo de crianças fora das creches e da pré-escola no país. Com o advento da inserção das mulheres no mercado de trabalho, nas últimas décadas, bem como em muitos lares brasileiros, ainda serem as mulheres as únicas provedoras da família, a falta de vagas afeta diretamente a dinâmica da vida das crianças não atendidas e de suas mães, que ficam sem uma rede de apoio básica para seguir no mercado de trabalho. Gente, olha o tamanho disso aqui. Ele ainda não trouxe o tema. Ele traz agora. Olha para cá. Comente como a educação infantil colabora para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças da faixa etária atendida de 0 a 5 anos, bem como os prejuízos vivenciados por aquelas que, porventura, não consigam ter acesso a essa etapa da escolaridade. E mais ainda, apresente um exemplo de vivência prática da socialização durante a educação infantil correspondente aos 4 anos de idade. Para a elaboração dessa produção de texto, ele precisa ser dissertativo e argumentativo, de 25 a 30 linhas. Essa banca não, né? Essa prova pediu de 25 a 30 linhas. A outra pediu de 20 a 30. Então fiquem atentos à orientação aqui. Deve estar escrito segundo a norma culta da língua portuguesa. Apresente argumentos, desenvolva bem o tipo textual, contribua para a construção das relações textuais em sentido do texto e não infrinja a lei específica em vigor, tá? O título eu crio, eu pego do texto 1 ou 2. Tudo do seu texto você quem cria. Título é do seu texto, é sua criação. Título é o nome do seu texto. Então, título é seu. Nada de texto motivador. Bom, eu vou colocar aqui para vocês perceberem o terror que se instaura. Eu tenho que comentar como a educação infantil colabora para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Eu tenho que comentar quais são os prejuízos vivenciados pelas crianças que não estão dentro da escola nessa etapa de escolaridade, e tenho que dar um exemplo de vivência prática da socialização durante a educação infantil correspondente aos 4 anos de idade. Você olha para esse tema e você consegue perceber o seguinte: qual será a sua maior dificuldade? Coloque no chat para mim, por favor. Qual seria, diante desse tema, a sua maior dificuldade? Você acha o tema fácil? Você acha o tema difícil? Como é que é? Pessoal, tem quase 100 pessoas nessa aula. Comentem aí, vamos embora. O que que vocês conseguem perceber diante desse tema? Olha para cá e fala assim, cara, eu olho para esse tema e eu acho, professor, que tem muita coisa.
Eu acho que o tema é até tranquilo, mas a minha dificuldade mesmo vai ser organizar todo esse pensamento. Base teórica é difícil. A banca não está pedindo base teórica aqui. Inclusive, é o que eu quero desconstruir de vocês. É uma abordagem bem relevante. Qual é a abordagem que eu quero desconstruir a partir de agora? Onde coloco esse exemplo? Em alguns dos dois desenvolvimentos? Difícil, tenho dificuldade no desenvolvimento. Dificuldade em organizar. Agora sim, agora tá ficando bom isso aqui. Minha dificuldade é organizar os pensamentos e não exceder o limite de linhas. A maior dificuldade é de organizar os pensamentos. Eu não sei se vocês perceberam, apresentar os argumentos. Ótimo, Mônica, beleza. Gente, nós estamos lidando com uma banca que ela vai te direcionar a maior parte do texto. Ela vai te dizer a maior parte do texto. O que você vai precisar fazer é organizar a sua solicitação. Então, vem comigo agora. Isso. Olha só. A Letícia comentou: talvez me dê medo em relação ao exemplo, porque é para uma idade específica. Gente, sim, isso aqui é característico do IBAN. Prestem atenção no que eu vou falar. Ele pede exemplo específico. Em Saquarema, caiu para você criar um exemplo de uma atividade multidisciplinar para uma turma de primeiro ano. Aqui caiu um exemplo de socialização, de uma vivência prática, para uma turma de educação infantil de 4 anos, tá? Então, a banca tem essa especificidade. Ela pede um exemplo muito específico mesmo. Ela pede, e isso acontece. Entre o título e a introdução, pula uma linha? Não precisa pular a linha, Carol, pode seguir o texto normalmente. O que que a gente precisa relembrar? Vamos lá. Saibam que o seu texto precisa de uma introdução. Você faz o desenvolvimento um, você faz o desenvolvimento 2 e você faz a conclusão. Lembram do que eu falei lá no início da sua aula? Essa tem que ser a sua estrutura do texto. Na sua introdução, no seu desenvolvimento um, no seu desenvolvimento 2 e na sua conclusão. Recomendação. Agora eu vou sugerir uma escrita que eu faço, que eu oriento os alunos lá na parte final do curso, quando nós encontramos realmente uma banca do IBAN. O que que vocês vão precisar fazer? Na introdução, vão apresentar o tema, mais os tópicos, que são formas de argumento. No desenvolvimento um, você vai falar sobre o argumento um. No desenvolvimento 2, você vai falar sobre o argumento 2. E na sua conclusão, você vai trazer o exemplo, você vai trazer a estratégia, ou você vai trazer a proposta que a banca solicitar. Então, se a banca pede que você dê um exemplo de um projeto de educação ambiental, o exemplo entra na conclusão. Se a banca pede que você dê um exemplo prático de uma aula para uma turma de quarto ano, entra aqui na conclusão. Se ela pede que você dê um exemplo prático de uma atividade digital para uma turma de oitavo ano, ela entra na conclusão. Exemplo, estratégia, proposta, aquilo que a banca te solicitar, você vai colocar na sua conclusão. Primeiro ponto. Outro ponto que vocês têm muita dificuldade. Professor, como que eu vou organizar tudo que a banca pede para eu fazer? Criatura do Senhor, não entre em desespero. Por quê? A banca já te disse. Você vai nessa introdução falar sobre a educação infantil. Uma frase sobre educação infantil. Falou sobre educação infantil? Agora você vai dizer
O que que a banca quer que você apresente? Ela quer que você fale sobre educação infantil, colaborar para o desenvolvimento, então é sobre a colaboração da educação infantil na formação. E o que que ela quer que você fale agora, depois? Prejuízos vivenciados por aqueles que, porventura, não estão na educação infantil. Então, prejuízos na formação dos alunos. Ponto. É isso que você vai precisar fazer. Eu já organizei tudo aquilo que a banca pediu para eu escrever. O que que eu pensei? Primeiro, eu tenho que falar sobre a importância da educação infantil. Depois, eu tenho que falar sobre os prejuízos na formação dessas crianças que não estão na educação infantil. E essa proposta eu consigo simplesmente organizar dessa maneira. O meu desenvolvimento um vai falar somente da colaboração, ou seja, da importância. O meu desenvolvimento 2 vai falar somente dos prejuízos. E a minha conclusão, eu vou trazer um exemplo. A banca não pediu um exemplo de vivência, vai ser na minha conclusão que eu vou trazer. Olha para cá. Essa explicação que eu estou dando está clareando um pouco vocês? Sim ou não? Vocês estão conseguindo, pelo menos, ficar um pouco mais orientados no sentido de, poxa, eu tenho então que organizar dessa maneira. Poxa, a banca pediu isso, pediu aquilo, pediu um exemplo. Ah, então é uma sequenciação de ideias. Como eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade para imaginar, antes da aula, por isso que eu atrasei um pouquinho, eu sentei para escrever. Foi uma forma muito objetiva, muito rápida, tá? Só para mostrar para vocês algumas abordagens de como pensar a organização do pensamento para o IBAN. É isso. Então, ó, isso aqui é uma introdução para a banca, para o texto que ela pediu. Que ela disse o seguinte: a educação infantil, destinada às crianças de 0 a 5 anos, constitui a primeira etapa da educação básica e exerce papel decisivo no desenvolvimento integral do indivíduo. Nesse contexto, é primordial discutir sobre a importância dessa fase para a formação do sujeito e discutir sobre os prejuízos enfrentados por quem não consegue frequentar creches e pré-escolas. Fechei. Vejam que eu quero que vocês consigam interpretar e compreender o que a banca está pedindo. A banca já te disse, eu quero que você fale sobre a importância do desenvolvimento cognitivo e social. Eu quero que você fale sobre os prejuízos vivenciados por aqueles que não estão na escola. E quero que você dê um exemplo de vivência prática. A introdução simples e objetiva, ela diz: a educação infantil, que é destinada às crianças de 0 a 5 anos, constitui a primeira etapa da educação básica e exerce papel decisivo no desenvolvimento integral do indivíduo. Eu faço uma frase simples para apresentar o tema. Eu trago o tema geral e depois eu trago os pontos centrais que a banca solicitou. Nesse contexto conectivo, é primordial discutir. Aqui você poderia colocar outras frases, não tem nenhum problema. Ó. Vejam só, quais são as outras frases que eu tenho? Nesse contexto, é primordial. Ah, já coloquei é primordial. Você coloca outro. Nesse viés, é relevante. Ou, nesse sentido, é válido. Lembrando que tudo isso aqui retoma o que você apresentou anteriormente. Aí você vai trazer o verbo que você achar que bate melhor com a abordagem. Poxa, é relevante apresentar ou é relevante discutir? Ou é relevante comentar, discorrer?
abordar. E você vai trazer o tópico que a banca quer que você discorra. Então aqui eu já sei que o meu próximo parágrafo ele tem que começar falando sobre a importância da educação infantil. Então, eu vou falar tudo sobre a educação infantil e como é importante. Agora que eu vi que a câmera fechou, desculpa. Falei sobre tudo como é importante, agora eu vou fazer um outro parágrafo de desenvolvimento. Agora, no desenvolvimento 2, como eu coloquei na ordem, eu vou discorrer sobre todos os prejuízos enfrentados por quem não está na educação infantil, cara. Fiz isso, eu ainda tenho um obstáculo: apresentar um exemplo de vivência prática. E aí, não pirem, não entre na neura. É aquilo que é mais fácil mesmo. O que que você consegue comprovar da educação infantil quando você olha e fala assim, cara, vivência prática de sociedade. Quando as crianças estão no parquinho brincando, quando as crianças estão numa contação de história, quando as crianças estão nos jogos educativos. É só você pensar em um exemplo de uma vivência prática em que crianças de 4 anos socializam. A banca só quer isso, ela só quer um exemplo, e não são vários, é um exemplo. Cita o exemplo e explica a relevância dele. Então você vai trazer o exemplo mais a explicação. Onde que geralmente eu coloco este exemplo? Na conclusão. E aí, quando eu sei que vocês ficam assim, professor, eu tenho muita dúvida, como que eu coloco isso? Aí eu também fiz um parágrafozinho para eu mostrar para vocês como que eu posso pensar nesse exemplo. Um exemplo prático pode ser observado em turmas de 4 anos, quando a realização de rodas de conversa é utilizada como atividade pedagógica central. Nesse momento, as crianças aprendem a esperar sua vez de falar, a ouvir os colegas com atenção e compartilhar experiências pessoais. Essa vivência simples, mais significativa, olha a minha opinião sendo reforçada, evidencia como a educação infantil cria oportunidades de socialização que fortalecem valores coletivos e habilidades socioemocionais essenciais. Fechei meu texto. Cumpri com a proposta. Então, não se desesperem. Se a banca quer um exemplo, dê o exemplo para ela. Explique o porquê do exemplo. Especialmente na conclusão. Porque você já apresentou o tema, já trouxe os tópicos, discutiu sobre o tópico relevante, discutiu sobre a outra crítica relevante, e agora você vai cumprir com o que ela quer. Tu quer um exemplo? Toma. Tu quer uma proposta de aula? Toma. Tu quer um projeto? Toma. A conclusão é o seu espaço. E aí, às vezes, sim, a conclusão vai ficar um parágrafo um pouco maior, porque você tem de discutir, tem de apresentar a estrutura daquele exemplo. Tem que dar validade para o exemplo que você trouxe. E aí, óbvio, você vai ter que escrever um pouco mais. Professor, vou perder ponto por isso? Não, você vai ganhar ponto, porque você está deixando claro a proposta que a banca solicitou. E aí, deu para clarear um pouquinho? Deu para ajudar agora? Deu para sair do desespero? No caso, ao colocar esse exemplo prático, eu não preciso colocar aquele final de ação. Não, Cláudio, não precisa. Você vai colocar aquele sinal, aquela relação de agente, de solução, se a banca te pedir uma solução, tá? Se a banca te pedir uma solução, quero que você crie uma solução para que essas crianças que não estão na escola estejam. Aí tu vai ter que criar uma solução. Aí, na conclusão, também fica este cargo. Você vai pensar, poxa, Secretaria de Educação, porque como é educação infantil, quem é responsável são os municípios. Então vamos pensar em políticas que esse município pode fazer para fortalecer, tá? Professor, vi que o seu texto não fala de pensamento de autores, dados estatísticos, então não somos obrigados a colocar. Natália, o que acontece? É, é muito importante você colocar aqui no parágrafo de desenvolvimento, tá?
Essa é a minha sugestão, sempre a minha sugestão. Mas eu acredito que vocês têm também repertórios que não necessariamente sejam dados estatísticos ou fala de pensadores. Os exemplos clássicos do que a gente vivencia no chão da sala de aula também é um repertório, tá? E eu já tirei notas máximas no IBAN sem colocar um repertório de Paulo Freire, sem colocar um repertório de Emília Ferreira, Ana Teberoski, Aristóteles, só com uma questão de argumentação, tá? Mas, se for possível embasar no desenvolvimento, ótimo. Bom, gente, e aí? Eu quero que vocês me respondam. Ajudou sim ou não? Porque o que acontece é geralmente ficar falando, faz isso, faz aquilo. Quando mostra o exemplo, parece que ajuda. Ah, ajudou? Eu preciso desse Sempre feedback, desse ajuda. retorno de vocês, tá? Sempre ajuda. Beleza, beleza então. Beleza, ajudou. Vamos ter acesso a esse material? Então, gente, hoje finalmente eu falei assim, ai, gente, pelo amor de Deus, eu cheguei do trabalho. Não é porque eu dou aula igualzinho a vocês, de 8 às 5. Cheguei, tomei um café e falei, eu preciso escrever porque eu tenho que dar um exemplo. Mesmo que seja um exemplo mais simples, mas eu tenho que dar um exemplo para pelo menos clarear, né, a cabeça das pessoas. Então não deu tempo de mandar isso antes para vocês. Então, quando terminar a aula, eu posso mandar lá no grupo, tá bom? Mas é isso. É uma proposta que eu considero simples, ela é objetiva, ela é direta e ela vai garantir com que você tire uma pontuação muito boa, tá bom? Se não, a pontuação máxima. E se pedir a resolução e o exemplo, joga o exemplo aonde? Dificilmente vai pedir isso, tá, Cláudio? Dificilmente vai pedir isso. Mas se ela pedir esse exemplo, você pode jogar nos desenvolvimentos. Argumenta e exemplifica. Para exemplificar, como exemplo dessa questão, e joga. Mas acho difícil ela pedir as duas coisas, tá? Geralmente ela vai pedir ou uma ou outra. Não é muito característico do IBAN pedir ação interventora. É mais característico do IBAN pedir exemplos dessas situações. Vamos pro próximo, porque eu preciso fechar, porque daqui a pouquinho eu tenho que dar outra aula ainda. Vou treinar hoje, hein? Vamos lá. Proposta 2. Eu tenho ainda uma questão dissertativa, porque eu trouxe um outro exemplo do que uma outra banca, quer dizer, um outro exemplo da banca IBAN. A banca pediu isso, eu estou trazendo. Mais uma vez, não é para você fazer uma redação sobre o texto um, não é para você fazer uma redação sobre o texto 2, tá? Não é isso. É isso, Natália. Vambora, não entre em desespero, não entre em desespero. Pessoal, claro que tem muitas outras coisas, mas olha, eu vou confessar para vocês, o que eu estou fazendo aqui hoje, eu nunca fiz uma aula aberta. Nunca fiz isso numa aula aberta, né? Então, vocês estão ganhando aí realmente um presentaço, tá? E sem problema algum de falar isso, tem espaço para todo mundo. Eu quero que todo mundo realmente seja concursado e que aquele que estudou, aquele que merece, consiga a vaga. E esse é o nosso objetivo, sem problema algum, sem medo de concorrência. Eu não tenho medo de concorrência dos outros cursos, vocês também não têm que ter medo de concorrência do outro colega. Tem espaço para todo mundo e no tempo de todos, né, as coisas realmente acontecem. Então, é só aguardar que o seu tempo vai chegar. Ponto final. Proposta 02. Eu tenho texto 1. O ensino fundamental no contexto da educação básica. Galera, esse texto, tanto o texto 1 quanto o texto 2, vão falar sobre o uso do celular em sala de aula. Se ele é um vilão ou se ele é um aliado. Então tá falando aí sobre questões de tecnologia, tá? Vamos lá. E aí o que que eu fiz no final, ó? Também trouxe um presente. Bora lá. Proposta textual. Essa proposta eu já achei um pouco, eu já achei muito extensa e a gente teve que dar um caminho ali melhor para ele, que eu achei que nem a banca conseguiu ser tão claro naquilo que ela queria, mas também foi válido. Conforme explicita o texto da BNCC, a cultura digital é natural ao adolescente contemporâneo. Este tem sua formação cognitiva e social permeada por diversos meios digitais. Ao chegar à escola, traz consigo vivências e conhecimentos naturalmente adquiridos que não podem ser esquecidos, pois são instrumentais do cotidiano e da vida de todos eles, em maior ou menor grau.
Na escola, a tendência será reproduzir comportamentos nos quais celulares e similares estarão presentes, e as dinâmicas, inclusive as de socialização, terão como base as tecnologias de informação em suas diversas nuances. A professora Eunice Aparecido Borseto analisa o contexto de uso das tecnologias de informação em sala de aula, apresentando possibilidades de uso produtivo e coerente com a realidade pragmática dos estudantes, chamando-os a atenção para a questão do uso das metodologias ativas em sala de aula e das dificuldades que os docentes enfrentam para a sua aplicação no cotidiano escolar. Aqui começa a sua proposta. A partir do exposto, comente de que forma um professor da educação básica deve se posicionar diante de tal realidade. Então, como é que a gente se posiciona diante desta realidade aqui, em que os alunos estão imersos no mundo digital? Como que a gente precisa se posicionar? Relacionando as diversas possibilidades de o docente se apropriar das experiências trazidas pelos alunos para desenvolver seu planejamento, a utilizar as tecnologias de informação como instrumentos pedagógicos e também como ferramentas de interação dentro do ambiente escolar. Apresente, uma atividade de aprendizagem que poderia ser desenvolvida em sala de aula, fazendo uso de alguma ferramenta digital na qual os alunos e o professor interagem, criando um espaço de aprendizagem significativo. Então vamos lá. A banca quer que você fale sobre essa posição do professor. Como que o professor vai se posicionar diante da realidade digital que a gente vivencia? E relacionar isso com o seu próprio fazer, pensar nas experiências dos alunos, pensar que esses alunos utilizam essas tecnologias de informação e que o professor também precisa utilizar essas tecnologias de informação como instrumentos pedagógicos. E, além disso, dar um exemplo de uma atividade de aprendizagem usando a ferramenta digital. Como que a gente organiza essa proposta? Então, bora lá. Você vai fazer uma introdução normal, falando sobre educação digital, cultura digital, você tem que apresentar o tema, e é uma frase bem simplesinha, depois dizer o tópico. Aqui a banca quer que você fale sobre esse posicionamento do professor. Você pode pensar, né, nesse posicionamento desse professor ao refletir sobre esses recursos digitais e também dos impactos quando a gente ignora essas questões digitais. E não esquecer do exemplo dessa atividade. E aí, eu reorganizei da seguinte maneira, de uma forma bem simples, também bem prática para vocês pensarem. O uso das tecnologias digitais na educação básica é considerado um importante aliado ao processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, é relevante destacar a necessidade do professor se posicionar de forma crítica e pedagógica diante da cultura digital, e eu trouxe os prejuízos decorrentes do não aproveitamento das ferramentas tecnológicas em sala de aula. Então foi isso aqui que eu consegui sintetizar naquela proposta enorme que se discorreu. Cara, eu preciso, no meu desenvolvimento, falar sobre esse posicionamento do professor ter um posicionamento crítico e pedagógico diante dessa cultura digital. Então tem que falar que ele realmente tem que se posicionar no sentido crítico e pedagógico de entender que as demandas sociais interferem no processo de aprendizagem, que a escola não pode excluir o contexto digital, já que ele faz parte da vivência e experiência do aluno, e de que isso pode mobilizar conhecimentos. Você falar dessa cultura digital que o aluno está imerso, de pedir, trazer uma ideia de protagonismo estudantil, você tem que escrever sobre o posicionamento desse professor de forma crítica e pedagógica diante dessa cultura digital. E o seu outro parágrafo, você vai simplesmente falar desses prejuízos do não aproveitamento dessas ferramentas tecnológicas. Então eu sei que isso é muito bom, mas cara, quando não se usa a tecnologia, quais são os problemas? E aí você pode falar simplesmente das aulas
se tornarem monótonas, de não trazer as metodologias ativas, do currículo se tornar antiquado, dessa dificuldade que o professor tem da sua própria formação, da dificuldade de transformar um espaço educativo mais significativo. Você vai trazer os prejuízos, os problemas que isso pode desencadear. E aí tem um exemplo. Lembra lá que a banca pediu, ó, ela quer que você apresente uma atividade de aprendizagem que pode ser desenvolvida em sala de aula usando alguma ferramenta digital. Então, aqui que mora o perigo. E se você não conhece nenhuma ferramenta digital? E aí, como é que fica? É o que eu falo, precisa se atualizar, tá? Então, alguma ferramenta digital você poderia trazer aqui. Tem que trazer alguma ferramenta digital. E eu trouxe uma que eu não sei se todos conhecem, né? Mas vocês poderiam trazer outras, né? Tem, por exemplo, aí o Wordwall, tem tem o que a gente pode usar como Kahoot, que foi o que eu trouxe. Tem alguns jogos digitais que se utiliza. Tem a relação das metodologias ativas. Enfim, algum recurso digital vocês tinham que trazer. Poderiam pensar no uso de tablets, poderia pensar no uso de celulares, poderiam pensar no uso de lousas digitais. Tem que ser uma ferramenta digital. Aí o que eu trouxe? Portanto, aqui já é minha conclusão, trouxe um conector. Eu tenho que responder à banca, tá? Eu tenho que deixar claro para o corretor o seguinte: você não pediu um exemplo, então eu vou escrever como forma de um exemplo. Ó, presente uma atividade de aprendizagem que poderia ser desenvolvida em sala de aula. Você tem. Aí é muito arriscado, Cláudio, mas não sei, né? Poderia ser desenvolvido em sala de aula fazendo uso de alguma ferramenta digital. E aí eu digo, né? Portanto, uma possibilidade prática de integração entre metodologias ativas e cultura digital é o uso do Kahoot, recurso que permite o professor aplicar quizzes interativos em tempo real, promovendo participação e feedback imediato dos alunos. Então, eu trouxe um recurso aqui, ó. Este é o recurso, é o Kahoot. Essa experiência demonstra como as tecnologias digitais podem ser aliadas ao ensino, desde que bem orientadas. Nesse sentido, a utilização desses instrumentos é essencial para a construção de um ambiente educacional dinâmico e conectado às demandas contemporâneas. Poderia colocar aqui as demandas atuais, as demandas dos dias de hoje, sem problema algum. Fechei. Então é isso que a banca quer simplesmente que você faça. Você só tem que apresentar um recurso digital que potencialize esse trabalho entre professor e aluno. Então é muito mais prático do que vocês podem pensar. Tudo envolve a questão da organização. É respirar. O que que a banca quer que eu escreva? Beleza, ela quer que eu fale sobre este ponto, sobre aquele e dar um exemplo. Então se organiza. A conclusão, o tempo todo você aborda a utilização e o seu prejuízo na não utilização. É muito complicado pensar nesses detalhes. A conclusão, o tempo todo você aborda a utilização e o seu prejuízo na não utilização. Eu não entendi, Matheus, o que você quis dizer. Se você puder ligar o microfone aí para falar, tá? Mas tem que pensar nesses detalhes, tá? É um exercício de técnica mesmo. Se não pensar nos detalhes, não vai tirar uma nota muito máxima. Eu entendo que, assim, tem muita coisa que vocês olham e falam assim, poxa, professor, é legal, mas é muito difícil de escrever. Eu tento ensinar para vocês que vocês tirem a maior nota, né? E para tentar tirar a maior nota, tem que ser o mais específico possível. Então, você poderia fazer algo muito mais simples e também vai tirar uma nota muito boa. Mas se vocês tentarem fazer o melhor, vocês receberão a melhor nota. A conclusão tem que ser a junção dos dois argumentos? Não, não tem essa observação de juntar os dois argumentos se a banca pede um exemplo. Então, se ela está pedindo um exemplo, você vai jogar só o exemplo na conclusão. Acabou, tá? Não tem essa de, eu vou ter que falar do fechar. Você fala na conclusão que você já falou do desenvolvimento, basicamente. Vai depender, Matheus, do que você vai escrever no desenvolvimento. Como eu não fiz o desenvolvimento,
Eu não sei, eu só fiz a conclusão e só fiz o, desculpa, eu só fiz a introdução e a conclusão. Então, se você vai repetir as informações que já estão aqui, você evita. Portanto, uma possibilidade prática de integração entre metodologias ativas e cultura digital é o uso do Kahoot, recurso que permite o professor aplicar os quizzes interativos em tempo real, promovendo participação e feedback imediato dos alunos. Ponto. Termina aqui. Se essa informação toda que está aqui no final você já trouxe anteriormente, não precisa repetir. Mas, como eu não fiz o desenvolvimento para vocês, eu entendo que esta informação não foi dita, tá? Então, depende aí muito da forma que vocês vão Professor, escrever. eu não consigo meio que manter o tema. Por exemplo, nessa partezinha daí que eu gostei muito, foi essa experiência demonstra como as tecnologias digitais podem ser obtidas no ensino, desde que bem orientadas. Essa Aham. frasezinha, você meio que engloba o tema todo que você fala, e eu não consigo criar uma frase desse jeito. Essa frase aqui, ela é uma frase de conclusão, né? Porque a gente sintetiza tudo que a gente discutiu anteriormente. Tá? Mas é um exercício que a gente faz com o tempo, Matheus. Então, assim, a partir de hoje, se você começar a pensar nessa relação de pronome, essa experiência, essa abordagem, essa questão, esse problema, essa temática, você já começa a pensar. Essa experiência, essa temática demonstra como essa experiência evidencia. É só você pensar nessa frase. É treino, é escrita mesmo. Aqui é uma relação de técnica, de prática. Quanto mais você escreve, mais afiado você fica. Vai por mim. Isso aí não é receita de bolo, não. É experiência de escrita mesmo. E dá certo. O que que acontece aqui, Natália? Eu já tinha feito o texto inteiro. Depois eu li que eu coloquei um verbo que eu não concordei. Então, se eu já tinha feito o texto por inteiro, eu risco, é um risco só, e escrevo por cima. Se na hora que eu escrevi aqui, eu lembrei que eu errei e risquei, eu coloco aplicar na linha da frente. Nada de fazer esse garrancho horroroso aqui que vocês fazem na redação. É só um traço, ou escreve em cima se você já finalizou a redação, ou você escreve ao lado caso não tenha finalizado, tá? Beleza? Gente, é isso. É isso tudão que eu queria falar com vocês. É só para dar um gás aí para quem vai fazer a prova de Arraial do Cabo. Espero que vocês tenham realmente gostado, tenha ajudado, porque o objetivo aqui é realmente ajudar, mostrar para vocês, ó, é possível. A gente pode discutir dessa maneira. Vamos lá, pensem, reforcem, a estratégia é essa, a gente consegue caminhar dessa só para dar um susto, mas ao mesmo tempo dizer que tem solução. É isso. Eu acho que poderia ser mais assustador se a gente não tivesse pelo menos nenhum encontro. Acho que a gente pode pensar mais para esse lado que fica melhor. É no sentido de entender que, cara, tem chance, né? Eu acho que se eu seguir dessa maneira, acho que eu consigo construir alguma coisa. E é também para mostrar para aqueles que estão chegando agora, pela primeira vez, que nós estamos com matrículas abertas para a turma de Arraial do Cabo. Essa turma acontece aos sábados, que nós temos pacote de correção de redação para quem só quer fazer redação. Tem também o e-book para Estatuto dos Servidores de Arraial do Cabo. São mais de 100 questões que eu fiz, com gabarito comentado, para quem quiser. E também eu tenho o quê? Aula para Saquarema, para Cachoeira de Macacu. Enfim, só sejam, né? Caso tenham interesse, sejam um aluno do Canetadas, tá? Depois, queria mais 20 aulas como essas, ó, professor. Depois eu coloco lá no grupo, para quem tá, as informações de ingresso, para quem quiser participar na turma de Arraial do Cabo, para quem quiser comprar o e-book de resolução de questões, para quem quiser comprar só o pacote de correção, aí manda lá para a plataforma. A gente tem uma correção muito perfeita, detalhada, com relações de áudios e corrigindo seguindo os critérios da banca, tá? Específicas. Cachoeiras ainda não abriu não abri uma nova turma para Cachoeira, porque acabei de encerrar uma turma anterior, tá? Agora só com o edital aberto.
Mas é isso, estudem, não desanime, não deixem a peteca cair em hipótese alguma. Foquem nesta prova porque vai dar super certo. E espero aguardar vocês nos próximos encontros. Fiquem lá no grupo, que daqui a algum tempo eu marco um outro aulão para a gente se encontrar, tá? Para a gente se encontrar, não, né? Para nós nos encontrarmos, né? Fica melhor aí dessa proposta. Existe um esqueleto para escrever essa conclusão com um exemplo? Tem algum tipo? Não fiz um exemplo, não, Cláudio. Mas você pode seguir essa abordagem aqui, tá? Eu não vou colocar um exemplo fixo, porque tudo vai depender da forma que ela tá caminhando. Mas é só para você olhar e falar assim, poxa, para escrever o exemplo assim, não é para criar uma aula, tá? Alunos do Canetados têm desconto nos e-books? Tem. Depois eu vou colocar lá, tá? No grupo do aulão, eu vou liberar para vocês os e-books que eu tenho, as turmas de redação, os pacotes de correção, tudo direitinho. As aulas aos sábados, elas acontecem ao vivo, tá? São todas ao vivo e todas ficam gravadas e depois disponíveis na plataforma do curso para você assistir durante a semana, tá? Além das aulas bônus, resolução de provas anteriores do IBAN, tem uma play lá de legislação educacional, de conhecimentos pedagógicos, já tem um curso lá de redação também completo, caso você queira adiantar, tá? E é isso. Gente, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês e realmente, né, ter a certeza de que eu ajudei, que eu cooperei pelo processo de escrita de todos, tá? Mandem notícias, fiquem lá no grupo e agradeço pela presença de todos. Espero que vocês realmente tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau e até a nossa próxima aula, gente. Valeu!